Aí, Adriana, você fala um pouquinho sobre o Confex para ela, fazendo favor? Oi, Roseli, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O nosso grupo é um grupo grande de alunos que começou com projetos dentro do confinamento, nosso experimental, mas hoje é um grupo que agrega praticamente todos os projetos de produção animal dentro da nossa fazenda escola, né, dentro dos setores. Então, a gente tem dentro desse grupo alunos que são mais voltados para o leite, alunos que são mais voltados para o corte, alunos que são mais voltados para a parte de forragem, e eles acabam assumindo algumas responsabilidades nesses setores, né? E quando a gente tem os projetos de pesquisa, são os mesmos alunos também que a gente define alguns grupos para ir tocando os projetos, né? São alunos, na maioria, da zootecnia. A gente tem alguns alunos da veterinária e da agronomia, e eles são de diversos anos, tá? Então, a gente tem aqui desde aluno do segundo período, né, até aluno praticamente formando, e isso é bem interessante, porque eles acabam ajudando os outros até o aprendizado, os treinamentos dentro da fazenda, os manejos. Então, forma um grupo bem coeso e de passar realmente informações uns para os outros, né? A gente cria uns esquemas de monitoria, de responsabilidade. Tá? Então, tem sido um grupo bem bacana de complemento mesmo das atividades de ensino, né? Aplicação, discussão, bem interessante. Já tem 4 anos isso daí. Então, além das partes práticas lá, desenvolvimento dos projetos de manejo, a gente tem esse grupo de estudo para poder estudar mesmo, né, discutir os assuntos e trazer gente de fora, assim, da nossa universidade, com uma visão diferente. Então, a gente quer agradecer muito, né, você ter aceitado o convite da professora Vera, e aí agora eu passo a palavra para você, agradecendo já. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, né, a professora Adriana, a professora Vera Lúcia. Eu quero, assim, antes de mais nada, deixar claro que eu não sou da área de bem-estar, né, nem de comportamento animal, né, eu sou da área de bovinocultura de leite, eu sou responsável pelo setor de bovinocultura de leite aqui da UFVJM, né, do curso de zootecnia aqui de Diamantina, porque nós temos um curso de zootecnia também no campus de Unai. Então, no campus aqui de Diamantina, eu que sou responsável pelo setor e responsável pela unidade curricular bovinocultura de leite, né. Mas acaba que, como professora da disciplina, você não tem muito como fugir do assunto, né, até porque hoje o assunto ele está em pauta aí em todas os encontros, as reuniões técnicas, né, que a gente tem, sempre o assunto vem à tona. Mas que me perdoem aí qualquer falha, né, porque realmente não é a minha especialidade, né, eu só trato do assunto como um conteúdo da minha disciplina, tá bom? Podemos começar, então? Vou fazer só uma breve apresentação da professora Roseli Aparecido dos Santos. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é professora associada 3 da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em bovinocultura de leite e alimentação animal, atuando principalmente nos temas produção animal, nutrição animal, bovinos, alimentação e alimentos. Pode sim, qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço pela sua disponibilidade. Está compartilhado? Sim. Bom, então as apresentações aí, a professora Vera Lúcia já falou, né? Só vou acrescentar aí que eu oriento também um grupo de estudos em pecuária leiteira, que se chama NEPEL. Foi o primeiro grupo de estudos do curso de zootecnia, na verdade, o primeiro grupo de estudos da universidade a ser criado. Ele foi criado em 2006,
né? E ele está ativo, foi o único grupo que nunca teve uma pausa, né? Porque nós temos vários grupos de estudos aqui, mas sempre com algumas pausas, com, às vezes, a saída e entrada de novos professores, e acaba que os grupos, às vezes, ficam inativos por um tempo, e o NEPEL, graças a Deus, desde 2006, ele está em atividade, tá? Então, só para acrescentar e dar um crédito para o NEPEL também. Bom, nós vamos começar falando aí um pouquinho do que a gente tem em termos de legislação pelo mundo aí, né, sobre bem-estar animal. Então, na verdade, Europa e Estados Unidos, né, eles vivem aí quase que uma competição mesmo, né, para ver quem que se preocupa mais com o bem-estar de seus animais, né? Então, assim, a Europa, ela já saiu na frente em muitos quesitos aí, em muitas coisas, né? Por exemplo, o uso de somatotropina bovina, né? Que a Europa já baniu a somatotropina bovina, pelo menos a União Europeia, né? Os países que participam da União Europeia, enquanto que os Estados Unidos ainda está ali, né? Está uma briga lá dentro, um pedido insistente dos ativistas, né? Mas a Europa já baniu, né, o uso do RBST. Mas a primeira legislação a respeito de bem-estar animal não foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Eu vou deixar para falar no próximo slide. Eu vou começar aqui com a Europa, hoje a União Europeia, né? Então, data de 1822, a primeira lei na Europa para punir a crueldade e tratamento impróprio ao gado, né? Então, aos animais de rebanhos da Grã-Bretanha. Então, isso começou lá no Reino Unido. Pensem bem, 1822. Em 1822, gente, nós ainda escravizávamos pessoas, né? Então, vocês vejam aí o quanto nós estávamos atrasados, né? Mas, infelizmente, muita coisa do que se pratica hoje aqui, né, e que é considerado inapropriado, né, sob o ponto de vista de bem-estar dos animais, infelizmente, nós importamos da gringa mesmo, nós importamos ou da Europa ou dos Estados Unidos, né, e hoje eles tratam lá o RBST, por exemplo, né, nós importamos essa tecnologia, nós temos usado cada vez mais os sistemas de produção de leite usando esse hormônio, enquanto que a Europa baniu já dos seus rebanhos, né, o uso desse hormônio. Bom, mas enfim, vamos em frente. Em 1850, a França promulga a Lei Grammont, proibindo os maus tratos a animais em via pública, ou seja, dentro de casa, dentro dos portões dos muros, podia, não podia em via pública, né? Mas tá bom, nós estamos em 1850 e o Brasil continua escravizando pessoas. Em 1978, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, seguindo o modelo do direito universal, né, das pessoas, dos humanos, dos direitos humanos. Foi publicada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então, a coisa foi acirrando mais, cada vez mais, e acompanhado disso, o crescimento desses movimentos ativistas que a gente tem, criação de ONGs e etc. Em 2010, a União Europeia publica uma diretiva 63 de proteção aos animais usados em pesquisas científicas. Se eu não me engano, não só nos países da União Europeia, mas por toda a Europa, eu acho que, por exemplo, cosméticos, não se comercializa cosméticos que ainda usam animais para fazer seus testes, seja no final ou testes com os ingredientes que são usados na confecção desses cosméticos. Então, de 2000, aí isso já vinha uma luta, né? E em 2010 foi a União Europeia soltou essa diretiva, fazendo essas considerações aí em relação ao uso desses animais.
Como eu disse, os Estados Unidos saíram na frente. Segundo a história, os Estados Unidos saíram na frente, né? Eles criaram a primeira lei contra a crueldade animal em 1804, né? Então, antes da Europa. A China, né? Então, eu estou colocando aí os três principais, as três principais economias, né? A União Europeia, lá com seus 27, 28 países, não me lembro ao certo, né? Os Estados Unidos e a China. Infelizmente, a China é considerada um país omisso quando se trata de respeito, né, aos animais, quando se trata de bem-estar aos animais. Eles não conseguiram ainda um equilíbrio ali entre o seu desenvolvimento econômico e as questões de respeito ao meio ambiente, né, principalmente no que diz respeito ao tratamento com os animais. Né? Eles têm uma única lei lá, e essa lei, ela trata quase que exclusivamente de animais em extinção, né? Principalmente os pandas e os tigres, que são, né, animais, vamos dizer, animais, são considerados os principais animais aí desses animais exóticos aí lá na China, né? Me fugiu a palavra aqui agora. E animais zoológicos, né? Porque zoológico parece que é uma coisa que é muito favorável para a China em questão econômica, né? Traz muito dinheiro para a China. Bom, então, assim, mas existe uma pressão muito grande, né? Tanto dentro do país, né? Quanto fora do país, principalmente os países aí que têm transações econômicas com a China, a pressão é grande nessas questões aí para melhorar a situação dos animais no que diz respeito ao bem-estar. Bom, e no Brasil? Então, a gente começa em 1934, gente, pasmem, em 1934 nós já temos um decreto, 24.645, estabelecendo medidas de proteção animal. Que a gente acha que no Brasil essas leis começaram, né, muito recentemente. Não. Esse decreto, eu tive a curiosidade, assim, de dar uma olhada, de passar um olho nele. Ele tem lá, acho que no artigo 3º ou 2º, bem no comecinho lá do decreto, se eu não me engano, artigo 2º ou 3º, que define o que são maus tratos aos animais, né? E existem 31 incisos, ou seja, tem 31 critérios lá, né, que são ditos, que são declarados ali como maus tratos a animais. Então, tem tudo que a gente vê hoje, né? Tem a questão de animal de trabalho, que não pode trabalhar mais do que 6 horas ininterruptas, e sem fornecimento de água. Tem a questão de animais usados em esporte, lazer, então as cavalgadas, as corridas de cavalo, os rodeios. Tem a questão do tratamento a cães e gatos, animais domésticos criados em casa. Bom, então, quando a gente pega aquela lei, você fala assim, não, isso daqui é coisa nova, né? Isso daqui foi criado há pouco tempo. Não, desde 1934. E por que a gente ainda vê tanta atrocidade, né? Por que a gente ainda vê tanta atrocidade? Em 1998, esse decreto de 1934, ele foi um pouco reforçado com a lei de crimes ambientais, embora a lei de crimes ambientais foca muito os animais da fauna e flora e não os animais domésticos, os animais de criações zootécnicas, né? Inclusive, essa lei de 1998, ela teve uma nova redação agora em setembro de 2020, não sei se vocês viram aí nos noticiários, na mídia aí, né? Foi até apelidada de Lei Sansão, que Sansão é um cachorro que estava lá com o Bolsonaro na hora que ele assinou essa lei. Na verdade, dá uma nova redação a um artigo dessa lei, né? No que diz respeito lá a cães e gatos, maus tratos a cães e gatos, ele aumentou a pena, que era de 6 meses a 1 ano, passou para 3 anos a 5 anos de detenção, né? E multa. Em 2000,
E aí nós temos várias normativas, gente. As normativas, o que são as normativas, né? Então, você tem uma lei maior lá, e, às vezes, na lei, aquilo fica muito em aberto, depois vem as normativas, as normativas, ou seja, normatizando, criando regras lá para se atender um determinado artigo, um determinado inciso e etc. Então, nós temos várias instruções normativas. Então, por exemplo, a Instrução Normativa de 2000, a número 3, que aprova o regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue. Então, foi a partir de 2000 que foi... Então, fala lá que o animal, na lei, fala assim que o animal, lá no decreto de 1934, fala que o animal não pode ser abatido com crueldade, né? E aí depois vem a instrução normativa dizendo como que esse animal tem que ser abatido, né? Então, a questão da insensibilização foi de 2000 para cá. Depois nós temos, em 2008, uma outra instrução normativa que estabelece os procedimentos gerais e de recomendação de boas práticas de bem-estar para animais de produção e de interesse econômico, abrangendo os sistemas de produção, inclusive o transporte desses animais. Isso em 2008. Em 2010, aprova um regulamento lá definindo lá regras para exportação de ruminantes vivos para o abate, né? Então, essa questão de exportar animal vivo aí, a gente tem uma normativa de 2010, e depois teve até uma renovação dela, uma revisão dela, eu acho que eu cito aqui na frente, né? Criando os critérios aí para exportação desses animais vivos, como que esses animais devem ser embarcados, né? Em 2017, credenciamento de entidades para treinamento em abate humanitário. Então, isso foi feito pelo Ministério da Agricultura, que gerou várias cartilhas. Eu não sei, talvez as professoras aí até tenham essas cartilhas, eu tenho algumas aqui, né? Geraram alguns CDs e DVDs, né? Então, esse aqui é um, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, abate humanitário de suínos. Então, tem um que é abate humanitário de bovinos, tem algumas cartilhas também, né? Então, isso foi um programa do Ministério da Agricultura de 2017. Em 2018, essa instrução normativa, revisando aquela de 2010, sobre a exportação de ruminantes vivos. Em 2020, boas práticas de manejo de suínos e de criação comercial, né? E, de novo, em 2020, a lei que eu falei para vocês, a lei sanção, né? Que é essa 14.000 aqui e 64, alterando a lei lá 9.605 de 98, no que diz respeito aí aos maus tratos a cães e gatos. E aí, outras legislações que contemplam também o bem-estar animal. Então, dessas aqui, assim, para nós que estamos na academia, né, para os centros de pesquisa, mais importante é a Lei 11.794, de 2008, que estabelece os procedimentos para o uso científico de animais. Então, de 2008 para cá, aí criou o CONSEA, essa lei, ela cria o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, subordinado a esse conselho, nós temos as CEUAs. Então, todas as instituições que trabalham, que usam animais para fins de ensino ou de pesquisa, elas precisam ter uma CEUA, né? Vocês devem ter a de vocês aí. E essa CEUA, que são os comitês de ética no uso de animais. E essas CEUAs, elas ficam responsáveis por analisarem todas as propostas que envolvem o uso de animais. Né? Eu fui da CEUA por 4 anos, desde que foi criada a CEUA aqui, eu acho que foi em 2010, que nós criamos a CEUA aqui, não, desculpa, 2012, nós criamos a CEUA aqui na universidade, né? E eu participei lá como representante de fazendas experimentais, né? Já que o setor que eu sou responsável, até então ele ficava dentro de uma fazenda experimental. Agora ele foi trazido para o campus aqui de Diamantina. Mas, enfim, essa lei, ela foi muito importante, gente, porque dentro das universidades, né, às vezes a gente acha
que por estar dentro de uma universidade, dentro de um centro de pesquisa, uma Embrapa da vida, né, uma IPAMIG aí em Goiás, eu não sei como é que chama-se a agência rural, não sei como é que é o nome aí. O que acontece? Às vezes são cometidos assim muitos erros, né, muitos equívocos mesmo, né, em relação à preservação do bem-estar do animal, né, no uso, tanto para uso em pesquisas quanto para uso em ensinos, né. Uma historiazinha rapidinha aqui, eu lembro que logo que a CEUA começou, né, a gente lá estudando todas aquelas normativas, e o Conceia soltando normativa quase que toda semana, porque estava começando tudo, né? Parece que soltando toda semana uma normativa e a gente tentando se adequar àquilo. E as propostas de projetos de pesquisa, de aulas práticas chegando, né? E eu lembro que tinha uma professora, né, que ela tinha uma aula prática que ela dava, que eu sei que nessa aula prática ela usava 88 ratazanas. E eu sei que ela usava era pessoal da área da saúde, né? Usava uma dieta assim assado para as ratas lá, né? E assim, aí nós começamos a fazer os questionamentos. E aí chegou a um ponto e ela acabou falando, não, eu sempre tenho os mesmos resultados. Bom, mas se você tem os mesmos resultados, por que você não grava isso? Por que você não depois usa esses mesmos resultados para dar suas aulas? Por que, né, depois ter que sacrificar e eutanasiar 88 ratas todo semestre? E para ela, na verdade, aquilo a gente percebeu no final que era um prazer, era dela, assim. Os alunos não gostavam da disciplina, os alunos cabulavam a aula dela, os alunos, no final, forjavam dados lá nas apresentações. Ou seja, nós vimos que aquilo era uma perda de tempo e o que é pior, 88 animais eram eutanasiados todo semestre, praticamente em vão. Né? Então, mas foi um custo, e eu lembro que nessa época a gente não tinha estrutura aqui direito, e aí a gente dividia salas, nós tínhamos salas coletivas, e eu ficava na sala dessa professora. O dia que ela descobriu que eu fazia parte da CEUA, ela parou de me cumprimentar, ela nem me cumprimentava mais. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu vou sair desse negócio, como é que eu vou ficar numa sala que a pessoa que está lá todos os dias comigo mal me cumprimenta, porque ela acha que eu estou travando a vida profissional dela, né? Então, assim, e hoje, graças a Deus, né, depois de 10 anos, praticamente, hoje as pessoas já têm aquela noção, as pessoas já têm aquela... Já quebrou esse paradigma, né, essa cultura, né, então as pessoas já têm mais em mente a consciência, né, de que o animal, você deve usar um animal, e principalmente se ele for precisar ser eutanasiado no final, né, que, assim, se realmente necessário, né, o princípio dos 3 R's lá do Conceia, né, que é a repetição do experimento, a substituição, que é o replacement, são 3 R's lá, que é o princípio, né, do uso de animais para fins científicos. O que eu estou querendo dizer com essa história, gente? Que hoje é mais tranquilo aqui, porque isso é uma questão cultural. Vocês vejam que o que eu mostrei aqui, o que não falta são leis, o que não faltam são leis nesse país, né, que na tentativa de se preservar e dar bem-estar, né, permitir o bem-estar dos animais em qualquer situação, seja dentro de uma universidade, dentro de uma empresa, de uma indústria, ou num laboratório, ou os animais nas fazendas. Né? O que falta é a consciência do povo, né? O que falta é essa cultura, né? Acabar com essa cultura, e isso leva tempo, essa cultura de que animal está ali para servir mesmo, ótimo, né? É um papel nobre dele, servir como alimento, servir como transporte, né? Companhia, né? Mas que ele seja tratado com respeito, que ele seja tratado com dignidade, né? E realmente é coisa assim que nós vamos ter que trabalhar muito
Nós que somos professores, vocês que são alunos, terão um trabalho grande aí pela frente, né? Mas um dia a gente chega lá, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, mas o que é o bem-estar? Quando a gente fala de bem-estar animal, vai muito além, né, da questão de maus tratos. Não é simplesmente prevenir, evitar os maus tratos aos animais, né, que a gente está assegurando o bem-estar daquele animal. Então, o termo, o significado de bem-estar animal, né, a definição de bem-estar animal, segundo Brum, de 1986, vai muito além disso. Então, ele dizia, olha, o estado é o estado do indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente em que vive. Ou seja, né, você tira um animal de um ambiente natural, ele tem um comportamento inato, e você traz ele para um ambiente todo controlado, né, e ele vai tentar se adaptar àquele ambiente, né, o animal domesticado, ele vai tentar se adaptar àquele novo ambiente que você criou para ele. Então, estará em melhor bem-estar aquele que melhor se adaptar àquele ambiente, né? Então, é nesse sentido aí que ele traz essa definição aí de bem-estar. Haneke, em 1992, já definiu bem-estar animal como o estado de harmonia entre o animal e seu ambiente, né? Então, ele usou outras palavras aí, mas que o significado é praticamente o mesmo da definição de Brum. Então, é como o animal está, como o animal se sente, como o animal se comporta no ambiente em que ele está sendo criado. Então, o conceito de bem-estar animal, né, ele abarca, né, ele é um somatório das esferas físico, mental e comportamental. O que eu quero dizer com isso? Não basta o bem-estar físico. Então, o animal, ele está bem alimentado, né, bem nutrido, ele tem água fresca e à vontade, ele tem conforto térmico, né, mas aquele animal é tratado de forma aversiva, né? Então, a interação animal-homem naquele ambiente ali não é boa. Então, isso afeta, né, a saúde mental daquele animal, que, por sua vez, o estado físico e o estado mental vão afetar o comportamento daquele animal, né? Então, o comportamento do animal ele está relacionado à forma como ele é tratado fisicamente e mentalmente, né? Então, nós temos aí, eu acho até que eu pulei ali atrás, não, eu acho que eu ainda vou falar, né? A questão do tratado de... me esqueci aqui o nome, né? Que fala, né, que o animal, ele é um ser senciente, ou seja, ele é um ser que tem sentimentos, né? A senciência quer dizer isso, é provido de sentimentos, tá? E ele vai expressar isso no seu comportamento. Então, existem aí 5 princípios norteadores, né, do bem-estar animal. São princípios que devem ser seguidos para que os animais atinjam o seu estado de bem-estar. Então, como é que surgiu esses princípios? Como é que eles surgiram? Surgiram a partir de um livro que foi publicado em 1964 pela Ruth Harrison, que se chamava Máquinas Animais, né? Então, Animal Machines. Esse livro, ele foi publicado, ela era uma britânica, né? E quando ela publicou esse livro, isso causou uma verdadeira rebordósia lá no Reino Unido, né? E aí, o parlamento britânico criou um conselho, que é o Farm Animal Welfare Council, Conselho de Bem-Estar de Animais de Fazenda. Porque a Ruth Harrison, ela denunciou nesse livro dela a forma como os animais eram tratados
nas fazendas altamente tecnificadas, as fazendas de sistemas mais intensivos do Reino Unido. Né? Então, na verdade, esse livro, ele traz à tona o entendimento que nós, como zootecnistas, temos, né, de animal zootécnico. Né? Porque qual que é o entendimento que nós temos de animal zootécnico? Né? Ele tem que ter um bom desempenho, a gente trabalha, a gente faz tudo, né? Tudo que a gente faz é com um objetivo final lá, que é o quê? Aumentar o desempenho e a produtividade do animal, né? Não sejamos hipócritas. Então, por mais que a gente se preocupe com o bem-estar dos animais, no final, o que a gente quer é isso, que o animal tenha uma boa produtividade, que o animal apresente um bom desempenho, né, zootécnico. Isso significa o quê? É tratar um animal como um objeto da tecnificação, né? Então, era nesse sentido aí que ela faz as suas denúncias, que as fazendas altamente tecnificadas eram onde os animais sofriam mais, né? E, infelizmente, hoje, claro que tem as exceções, mas, infelizmente, é nisso que hoje os ativistas, né, as pessoas aí que abraçaram essa causa, elas batem na tecla, né? Infelizmente, não procuram, às vezes, ver que existem fazendas altamente tecnificadas que seus animais são bem tratados, né? E isso acabou que, na época, isso criou, assim, um constrangimento muito grande para o Reino Unido. Esse livro, né, ele foi, assim, né, foi uma virada de chave, e aí o parlamento britânico criou esse conselho aí para investigar as denúncias da Ruth Harrison. E depois de um ano, né, esse trabalho de investigação gerou um parecer final lá, que foi chamado de relatório Brandle. Esse relatório, ele constatava que realmente havia abusos, que realmente os animais estavam sendo tratados como objetos, né? E esse relatório, então, propunha os critérios aí, ou os princípios de bem-estar animal que deveriam ser atendidos pelas fazendas, que hoje nós conhecemos como as 5 liberdades, né? Em 1997, um marco importante aí também, foi em 1997, a União Europeia oficializou o Tratado de Amsterdã. Tratado de Amsterdã, eu estava tentando lembrar o nome agora há pouco, né, que reconhece a ciência animal. Então, de 97 para cá, né, esse termo ganhou o mundo aí, né, a ciência. O animal é um ser senciente, né, ou seja, o animal é um ser com sentimentos, tá? Bom, quais são essas 5 liberdades? Então, a primeira, o animal tem que ser criado livre de fome, de sede, né? Então, ele tem que ter uma nutrição adequada. Então, desnutrição ou nutrição adequada, né? Então, a gente vê situações, né? Muitas vezes nem é desnutrição, mas uma nutrição inadequada para aquela espécie, para aquela categoria dentro de uma espécie, né? Muitas vezes até por questões mesmo de pesquisas, de investigações, né? Muitas vezes o animal ele padece desse mal. Falta de água ou água de má qualidade, né? Então é muito comum a gente ver isso em fazendas, né? Infelizmente, eu falo com os meus alunos, né, que quando eles forem trabalhar num sistema de produção de leite, ou implantar um sistema de produção de leite, né, um sistema novo, primeira coisa, água. Não existe produção de leite sem água, né? Basta a gente pensar que uma vaca, o leite produzido por uma vaca, ele tem 87% de água, né? Então, como é que você vai tirar leite, como é que você vai produzir leite, né, num lugar sem água? Impossível. Carências nutricionais, né? Então, às vezes, o que vem na nutrição desbalanceada, na nutrição inadequada, né? Carências nutricionais, então, deficiências minerais, deficiências vitamínicas, né? Que todos nós sabemos aí, ou pelo menos, né, no caso dos alunos aí, quem já passou por uma nutrição básica aí, sabe dos efeitos desastrosos, as consequências terríveis que podem ter
né, no animal quando ele sofre dessas carências. Segunda liberdade, livre de dor, injúrias, doenças, né? Então, isso inclui o manejo profilático, né? Então, evitar que o animal adoeça. Então, o manejo vacinal, né, ele é importantíssimo aí nesse quesito. Tratamento imediato de doenças e feridas. Então, adoeceu, né, o animal precisa ser tratado imediatamente. Ele se feriu, ele precisa ser tratado imediatamente. Isso não pode ser protelado, né? Então, você vê uma situação de uma vaca dessa daqui, a vaca tá com a coluna arqueada, isso daqui é dor, gente, é muita dor que o animal sente, né? A cauda levantada. Então, o desconforto desse animal aqui, eu não sei, acho que não tem não teria nenhum protocolo que conseguiria descrever isso daqui, né? Um animal com um úbere desse jeito, eu não sei, essa foto eu peguei na internet, né? Parece ser um quadro de mastite, ou mesmo que não seja um quadro de mastite, né? Um animal com um úbere descolado como esse daqui, ele está padecendo, né? Então, é desumano, né? Você permitir uma coisa dessa. Controle de ecto e endoparasito, né? Olha aqui a situação desse animal, né? Você não sabe se é um animal ou se é um pé de jabuticaba, né? Então, isso é uma situação, imagina um animal nesse ponto aqui, né? O desconforto que esse animal passa. Livre de qualquer outro tipo de desconforto, como desconforto térmico, né? A gente vê um quadro desse, ó, né? Esse animal deitado aqui no corredor, né? Em cima da lama. Então, aqui, mastite é só Deus mesmo para tomar conta, né? O casco, então, nem se fala. Então, imagina, o que está acontecendo aqui? Ou esse animal está em desconforto térmico, que ele preferiu deitar aqui onde está molhado, nessa lama, ou as camas são mal dimensionadas, né? Ou o material usado, o substrato usado na cama não é bom, né? Que o animal prefere deitar no corredor do que deitar na cama do freestyle. Então, são sinais como esses, né, que indicam para a gente que tem algo errado nesse sistema, né? Um animal dessa situação com um ritmo respiratório desse daqui, ó, com a língua para fora, cialorreia, ó, animal babando. Então, desconforto térmico, né? Esse animal, ele está provavelmente com calor, né? Desconforto aqui, ó o jeito que essa vaca está deitada aqui, né? Essa daqui está com metade do traseiro para fora da cama. Então, você veja que mau dimensionamento de cama, muito provavelmente, né? Desconforto emocional. Mas como que eu vou prover conforto emocional para uma vaca, né? Então, isso daí, a gente tem que conhecer o comportamento do animal, a gente tem que ter noções de etologia, né? Para a gente conseguir avaliar, pelo menos passar perto do que causa um desconforto emocional ao animal. Por exemplo, a falta de socialização. Os bovinos são animais que vivem em grupos, né? Então, um bovino criado isolado, um bovino que não pode se movimentar, né? Então, assim, isso é desconfortável. Isso vai causar um desconforto no animal. Liberdade para expressar o seu comportamento natural, né? Então, seja ele um comportamento reprodutivo, seja um comportamento de socialização, como a gente está vendo aqui, ó, o bezerro, um lambendo o outro, que aqui parece a vaca lambendo o bezerro, né? É um comportamento materno-filial que é importante no começo, lá nas primeiras horas de vida do animal, nos primeiros dias de vida do animal, e que muitas vezes, por questões técnicas, né, nós privamos o animal disso. As relações, né, entre colegas de rebanho, né, os animais no mesmo lote, o comportamento reprodutivo, eu lembro que isso daqui eu até tentei achar na internet para colocar aqui para vocês, mas eu não encontrei. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do professor Matheus Paranhos, que vocês devem já ter ouvido falar, quem não conhece já deve pelo menos ter ouvido falar. O professor Paranhos, ele mostrando um vídeo em que os animais estavam estabulados, né, e a vaca em si, ela vai tentar montar
a colega de rebanho. Quando ela dá o salto, o pé direito do telhado é muito baixinho. Talvez a professora Vera Lúcia já tenha visto esse vídeo. Eu não sei, talvez até alguns de vocês. É bem antigo. Isso foi uma das primeiras palestras que eu assisti do professor Paranhos. Isso eu acho que foi lá na década de 90 ainda, né? E aí, a hora que ela dá o salto, ela bate a cabeça na madeira que segura o telhado, na parte de baixo da tesoura do telhado. E aí, a vaca desce. Depois de algum tempo, em outro ponto, aparece de novo a vaca no vídeo, num outro ponto, ela tentando dar um salto de novo. De novo, ela bate em alguma parte do telhado. E aí, ele mostrando isso, ele falou assim, olha, uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, o animal, ele aprende com as suas experiências, né? Então, aquela experiência de manifestar cio dentro daquele estábulo não foi positiva para aquele animal. Então, ele falou assim, ó, muito provavelmente, depois de várias cabeçadas, essa vaca, ela nunca mais vai dar um salto. Se ela estiver dentro deste estábulo, né, no dia do cio, ela não vai manifestar cio, né? Porque o animal, ele tem essa memória das suas experiências e ele passa a se comportar de acordo com essas experiências vivenciadas por eles. Então, assim, eu lembro que foi um vídeo, assim, era até engraçado, né? A gente viu o vídeo, a gente estava até risada, assim, né, na hora da apresentação, mas é triste, né? Seria muito engraçado se não fosse triste. Então, um comportamento inato do animal que ele fica privado por causa de instalação. Então, pensem bem. Opa, desculpa. E, por fim, o animal livre de medo e estresse, né? Então, animais em lotes muito grandes, de lotes heterogêneos, né? Então, animais de tamanhos diferenciados, principalmente, gente, na fase de recria, né? É um erro que a gente muitas vezes detecta em fazendas de produção de leite, na fase de recria, então aquela fase ali após o desmame, né? O desaleitamento até, né, a novilha entrar em reprodução. Os lotes são formados muitas vezes pensando na idade cronológica. E a gente sabe que o desenvolvimento do animal está muito mais relacionado com a sua idade fisiológica, ou seja, com o seu desenvolvimento corporal, né, é muito mais importante nessas questões de manejo, seja manejo nutricional, seja esse manejo de coxo, formação de lotes, né, está muito mais relacionado com o desenvolvimento, você tem que observar muito mais o desenvolvimento fisiológico e não a idade cronológica do animal, né? Então, às vezes eu tenho 2 bezerras, eu sempre falo isso com os alunos, às vezes vocês têm um lote bezerras de 6 a 10 meses, né? Então, lá um lote de bezerrinhas pré-púberes. Dentro daquele lote, você pode ter animais que estão destoando demais de tamanho, apesar de terem a mesma idade ou idades semelhantes, alguns animais destoam muito, a gente precisa ficar atento àquilo, né? Principalmente se houver restrição de alimento, restrição de sombra, restrição de água, com certeza aquele animal aquele animal menor, ele vai sofrer com isso, né? Vai se criar ali uma situação que não vai favorecer em nada esse animal. Então, área de coxo insuficiente, né? Isso causa interações agonísticas, né? Que não são nada favoráveis, né? Para o desempenho, mas principalmente para o bem-estar do animal. E, por fim, o manejo aversivo aí na questão da interação aí animal-homem, né? Então, aqui, aliás, eu acho assim que para nós técnicos esse é o gargalo maior, esse é o nosso maior desafio, né? A gente conseguir trabalhar isso daqui nos colaboradores dentro de um sistema de produção animal, seja de leite, de corte, de suínos, de aves, seja lá a espécie que for. Bom, quando a gente fala de bem-estar animal, não tem como deixar de falar da etologia. Qual que é o papel da etologia no bem-estar animal? Então, a etologia, por definição, é uma ramificação da zoologia que trata dos instintos animais. Ou seja, os etologistas, eles estudam os comportamentos instintivos desses animais.
E aí, onde que isso entra no bem-estar animal? Isso é importante, você conhecer esses comportamentos para você avaliar as condições de bem-estar do animal, né? Como é que eu vou avaliar se um animal ele está em situação de bem-estar, se eu não conheço os comportamentos inatos daquele animal, se eu não conheço as necessidades comportamentais daquele animal, né? Então, eu não tenho como avaliar se o bem-estar animal, ele está sendo atingido, ele está sendo alcançado ou não. Ah, mas existem os métodos fisiológicos. Então, por exemplo, você pode medir temperatura retal do animal, você pode medir a temperatura do galpão, né? Que você vai ver se o animal está com conforto térmico, se não está. Você vai ver a qualidade da dieta, a qualidade da água, a quantidade de água, a disponibilidade de água. Sim. Mas aí eu desafio assim, né, a gente pensar um pouquinho além disso, né? Vocês acreditam realmente que um animal que esteja sob conforto térmico, num ambiente controlado, né, com temperatura e umidade controlada, um animal numa cama confortável, um animal com uma dieta balanceada, um animal com água de qualidade disponível, eu tenho certeza, eu posso garantir que esse animal atendeu, essas condições que eu ofereci ao animal atendem aos princípios de bem-estar lá do relatório de Bramble, lá de 1965? Não, eu não posso, porque nós não falamos lá atrás que o bem-estar, ele não é só uma questão, uma esfera física, ele é uma esfera física e mental. Eu sempre falo com os meus alunos, quando eu estou falando de os diferentes sistemas de produção de leite, então, quando eu estou falando de sistemas intensivos, eu mostro lá um freestyle, um tie-stall, losing housing, mostro um compost barn, né? Aí, quando eu mostro um tie-stall para eles, eu falo assim, vocês acham que esse animal, ele goza de melhor bem-estar do que o animal que está no freestyle? E aí eles ficam, a cama é melhor, porque aí você coloca uma foto lá, né? Para quem não sabe, né, o tie-stall é aquele sistema de confinamento que o animal tem uma coleira, né, e é preso por uma corrente, e ele fica ali numa baia limpinha, com a cama de palha, geralmente é de restos culturais, toda limpinha, né? A alimentação, a água e o alimento à disposição dele ali na frente. Mas o animal, a única coisa que ele faz, que ele pode fazer, se levantar, comer, defecar, se deitar. Se levantar, comer, defecar, se deitar. Ele não faz outra coisa, né? Ele não vira, né? Ele não interage com outros animais do rebanho. Então, isso é condição de bem-estar. A partir do momento que a gente conhece o comportamento de um bovino, né? Você sabe, minimamente, você sabe que esse animal, embora pareça que tudo esteja, né, ok, não está. Né? Esse animal, ele está longe, né, de atender a todos os princípios de bem-estar. Ele está de fome, de sede, né, de desconforto térmico, mas, né, a parte mental dele, né, de ele sendo um animal senciente que ele aquilo ali não está bom para ele, tá? Então, muitas vezes, usando os princípios da etologia, os conhecimentos comportamentais daquela espécie, você tem uma ferramenta muito mais potente na mão para avaliar as condições de bem-estar do seu rebanho. Bom, com relação aos bovinos, alguns aspectos comportamentais deles. Primeira coisa, os sentidos, né? Vamos pegar a visão. Então, os bovinos, eles têm uma visão, ele tem os olhos colocados mais lateralmente, né, na cabeça, com a órbita bem saltada, inclusive, né, quando você quer escolher um animal, né, você vai, a característica de vivacidade do animal, você avalia, né, pelos olhos, né, os olhos saltados da órbita. Mas o que significa isso, né? Esse animal, com essa posição dos olhos, ele tem uma visão periférica. O bovino, ele enxerga 330 graus, né? Sem
girar o pescoço, né? Ele tem uma visão, o campo de visão dele é muito extenso, certo? No entanto, ele não tem percepção de profundidade, gente. O que significa isso? Ele não consegue ter a percepção da distância que um determinado objeto está dele. Ele não tem essa percepção de profundidade, ele não consegue, né? Tanto é que um dos comportamentos, uma das medidas que a gente usa para avaliar bem-estar animal é a distância de fuga, né? Porque o animal, ele só te enxerga realmente o que você quer fazer com ele, o que você vem fazendo, quando você está muito, muito próximo dele, né? E aquele animal que a uma distância longa, ele já se afasta, ele já foge, significa o quê? Que é um animal que ele está assustado, é um animal que tem medo, né? Então, é justamente por isso, ele não tem essa percepção de profundidade, então ele não sabe o quão distante está um determinado objeto dele. Então, como que a gente usa isso? Então, por exemplo, esse animal, piso ripado, né? O piso ripado, que é muito comum em sistemas de confinamento, né? Pelo menos os confinamentos mais antigos, aquele piso ripado de concreto, não sei se alguém já visitou algum confinamento desse tipo, que o animal vai defecando, as fezes vão caindo ali naqueles vãos, entre as ripas, né, de concreto, e já cai lá numa parte de baixo, que depois é retirado com um trator ou coisa. Eu já vi pelo menos uns 2 freestyle desse jeito. Bom, mas, enfim, esse piso ripado, essa distância que tem entre uma ripa e outra, o bovino, ele enxerga, mas ele não imagina a distância que aquilo está dele, então ele se vê num buraco, ele acha que ali é um buraco e que ele vai cair ali. Então, muitas vezes, isso causa o quê? A estagnação dele. Então, a entrada de um animal num ambiente novo. A gente tem que conhecer essas coisas para entender o comportamento que o animal vai expressar naquele momento, né? Outra questão, os bovinos, eles têm uma sensibilidade muito grande à mudança de luz, né? De intensidade de luz. Então, por exemplo, você pegar um animal que está no sol, né, no pasto, e você traz esse animal para fazer a ordenha, numa sala de ordenha escura, horrível, né? Quando ele chega, ele sai da claridade, que ele chega ali, principalmente as novilhas, né, as primeiras vezes, elas param, elas se empacam ali na porta, porque para elas aquilo é um grande buraco negro e que elas vão cair. Né? Então, é justamente por causa dessa característica que o animal tem, da visão do animal. Né? Então, a gente tem que entender isso para saber contornar, né? Para ter a paciência. Depois de um tempo, não. Ele, como eu disse, ele aprende com as suas experiências, ele sabe que ali, embora seja escuro, um buraco negro, mas ele não vai cair. Então, ele entra. Mas, no começo, isso é mais difícil. A questão de socialização, né? Então, os animais, os bovinos, eles são gregários. Eu falei isso agora há pouco. Eles vivem em grupos, né? E por viverem em grupos, eles apresentam interações que podem ser agressivas ou amistosas, né? Ótimo, se as interações são amistosas, ótimo, né? Elas serão mais agressivas quanto maior forem as dificuldades que eles encontrarem naquele ambiente, né? Então, vejam lá, né, as 3 esferas lá atrás que a gente comentou, né? A esfera física, a esfera mental e elas envolvidas lá com o comportamento que o animal vai expressar, né? Então, por exemplo, numa situação de escassez de alimento, de água, de sombra, esse animal, ele vai apresentar interações agressivas, né? Agonísticas. Mas, às vezes, gente, essas interações agressivas, elas não são vistas também de todo como ruim, né? Elas podem ter o seu lado positivo também, que é o quê? O de criar hierarquias. Então, quando você tem essas interações agressivas, o grupo reconhece ali, durante essas interações negativas, agressivas, o dominante, aquele indivíduo que é dominante.
Então, né, geralmente são as vacas mais velhas, as vacas maiores, são os animais dominantes do rebanho. Então, ocorrem algumas interações, mas a partir do momento que o restante do grupo reconhece aquele animal como dominante, essas interações agressivas, elas diminuem drasticamente. Por quê? Né? É uma forma até esquisita de falar que isso é positivo, mas, ou seja, essa vaca, quando ela chega, ela vai no coxo primeiro. E aqueles animais vassalos, eles afastam, né? Eles sabem que ela é a dominante. Então, isso evita, criou-se ali uma hierarquia social, né? E com isso, evita-se essas interações negativas. Então, elas também, no começo, elas não são de todo ruim, não. Tem seu lado positivo também. Os comportamentos afiliativos, né? Então, as lambeduras aí, por exemplo, tá? A lambeduras tanto de mãe para filho, né? Ou até as lambeduras entre colegas de rebanho, elas são importantes, né? Isso é uma ferramenta que na etologia eles chamam de coesão social. Coesão, né? Então, é um grupo se tornar coeso. Então, eu sempre faço uma comparação aí, né? Eu falo assim, olha, gente, a gente não sai abraçando e dando beijinho aí em pessoas que a gente não conhece, em pessoas que a gente não gosta, que a gente não simpatiza. Da mesma forma, os animais. Quando eles criam esse hábito de se lamberem, né? Eles estão lá a pasto, eles se lambem, aquilo faz a união de um determinado grupo ali, eles se unem, né? E essa união, essa coesão social que a etologia chama, ela é importante porque ela, por exemplo, em pastejo, né? É uma forma de proteção. Esses animais, eles se protegem ali mutuamente. Eles vão estar sempre juntos ali, caminhando juntos. Então, formam-se os grupos sociais, né? Então, é um comportamento também que só vai acontecer, né? Quando os animais são criados de forma livre, de forma que eles possam interagir uns com os outros ali fisicamente. Outro comportamento dos bovinos é chamado de facilitação social, né? Então, é quando vários indivíduos realizam o mesmo comportamento motivados por um indivíduo, o líder. Então, a gente vê aqui, ó, essa vaquinha que está indo lá na frente, as demais estão acompanhando, né? Então, essa vaca, ela é a líder. Ela se levantou, então, isso é muito comum. Você chega num piquete, vai buscar um grupo de vacas lá para fazer ordenha, né? Às vezes elas estão deitadas lá, você chega, dá um assovio, né? E daí uma delas, geralmente a líder, ela se levanta. Se vocês passarem a observar isso, né? Logo vocês percebem quem é o líder naquele grupo. Dá para perceber claramente quem é o líder naquele grupo. Ela se põe de pé primeiro e ela toma a iniciativa de acompanhar, né? Claro, ela já foi condicionada, ela já está condicionada, ela já conhece o assovio do cara que chega ali para chamar, né? Ou o grito que ele dá, né? Ou a forma que ele usa para chamar esses animais. Lógico, quando não tem manejo aversivo, tá, gente? O manejo aversivo, ele põe por terra tudo isso que a gente está falando aqui de comportamento de bovinos, né? Quando o manejo é aversivo, é uma bomba relógio. Você não sabe o que vem por ali, né? Então, eu falo isso quando eu faço alguma visita com os meus alunos, né? Às vezes o aluno ele vai entrando, tem um curral com várias novilhas ou vacas, e ele vai entrando naquele curral, e aí você fala assim, sai daí que você pode se machucar. E aí ele fala assim, não, mas são animais da raça holandesa, né? São dóceis. Eu falo, não, você não sabe. Primeiro que o animal, assim, ele, dentre um grupo, você pode ter um ali que ele sai fora do padrão ali, né? E segundo, que você não sabe o tipo de manejo que esse animal recebe, né? Então, isso pode, esse animal ele pode receber um tratamento ali, que se você chegar perto dele, né, ele vai ter uma reação, às vezes,
não vai para cima, né? Uma vaca holandesa dificilmente ela vai para cima de uma pessoa. Mas, às vezes, de sair, de correr de uma vez e acabar, né, você se assustando, caindo, né? Então, ou seja, espantando outros animais que estão ali ao redor. Mas, quando bem manejados, os animais, esses comportamentos, gente, eles só ajudam. Olha aqui que maravilha. O dia que você descobre quem é o líder, você conduz o líder, os outros vão atrás. E um detalhe aqui, animal líder não necessariamente é o animal dominante, tá, gente? O líder, ele não está disputando nada. O líder, a única coisa, ele vai e faz aquilo que ele quer fazer e pronto. Os outros é que o seguem, né? As outras é que seguem esse animal líder. Outro aspecto é o efeito de grupo, né? Então, por exemplo, que está muito relacionado também com animal líder, né? Com a facilitação social aí desempenhada pelo líder. Esse efeito de grupo é, por exemplo, você vai buscar, você precisa fazer um tratamento numa vaca, né? Ela precisa, sei lá, você vai fazer uma lavagem uterina. Aí você busca essa vaca no piquete, desculpa. E aí você, só um instantinho, você não consegue trazer essa vaca sozinha. Ao passo que, se você juntar mais umas 3, 4 lá, você traz com calma, com tranquilidade, essa vaca vem até o curral, né? Principalmente novilhas, né? Animais que às vezes a vaca, por causa da ordenha, ela já está muito condicionada a fazer aquele trajeto ali, às vezes ela até vai numa boa. Mas a novilha, por exemplo, né? Você precisa fazer um determinado manejo lá num animal, às vezes você precisa trazer o grupo todo, porque senão você não consegue. Animais de corte, principalmente, né? Uma vacada Nelore, você não consegue manejar um animal, né? Você não consegue. Você precisa levar no curral, você tem que levar todas, né? Você tem que conduzir o grupo todo, tá? Então, isso chama efeito de grupo. Então, é usar todos os indivíduos do grupo para a realização de uma ação. Bom, nós, como zootecnistas, né? Eu não vou ser hipócrita aqui, né? Nós sabemos que nós, na nossa ânsia, né, de atingir o nosso objetivo final lá, que é o desempenho, né, o melhor desempenho, a melhor produtividade, nós muitas vezes nos deparamos aí com alguns pontos que são muito críticos, né, em relação ao bem-estar animal. Tá? Então, esses pontos críticos aí. Então, esse quadro aqui, eu achei ele interessante. Desculpem, eu nem refiz o quadro, foi meio na pressa, mas vejam só. Aqui eu tenho a categoria animal, né? E quais são esses pontos críticos? Então, por exemplo, comum a todas as categorias animais, dentro do sistema de produção de leite, é a qualidade das interações humano-animais. Né? Então, isso daí é um ponto que é crítico em todas as categorias animais, tá? Desde a bezerrinha lá, do dia que nasce, né, até o dia que ela deixa o rebanho lá, que ela sai do rebanho, que ela morreu de velha lá no rebanho. Dentre as vacas leiteiras, né, a saúde do aparelho locomotor é um ponto crítico, é um gargalo assim que a gente tem, né, que é desafiador. Saúde do aparelho mamário e os desafios térmicos e acesso à água de bebida. Dentre as bezerras de reposição, né, então a fase de não só de cria, mas principalmente de recria, a privação dos comportamentos naturais, altamente motivados, eu vou falar um pouquinho disso aqui rapidamente, daqui a pouco, separação precoce da mãe, fornecimento de colostro de leite, isolamento social durante o aleitamento, né, os abrigos individuais, procedimentos de rotina que causam dor, então é a mochação, é a colocação de brinco, né? Então, são pontos que nós, como zootecnistas, nós temos que ter muita sabedoria e, ao mesmo tempo, né, muito jogo de cintura para a gente conseguir atingir o nosso objetivo como técnicos, mas, ao mesmo tempo, não fugir dos princípios do bem-estar animal.
Então, com base nisso daqui, eu comentei agora há pouco, né, que a interação animal-homem talvez seja o ponto assim mais desafiador para nós, talvez o ponto mais difícil, né, porque a ciência, né, as tecnologias aí disponíveis têm contribuído muito para a gente, para que nós técnicos consigamos atingir o nosso objetivo final, mas ao mesmo tempo, né, propiciar condições de bem-estar aos animais. Agora, infelizmente, a relação, a interação animal-homem, ela é mais difícil, ela depende muito da boa vontade, né, da paciência, tanto de quem está ensinando como de quem está aprendendo, né? E aí esse modelo de interação aí proposto por Hemsworth e Coleman em 1998, ele é muito interessante, ó, que ele simplesinho, ele mostra tudo. Olha só, quando você tem atitudes positivas, comportamento positivo do tratador, do colaborador, da pessoa que faz o manejo dos animais, você diminui o estresse, você diminui o medo e o estresse do animal. E isso retorna como um ponto positivo para o tratador. Ou seja, isso faz com que o animal se torne de mais fácil manejo, né? Faz com que o animal tenha um comportamento que agrade a quem está fazendo esse manejo, que agrade a esse que ele chamou aqui de tratador, né? E aí isso estimula o tratador a ter atitudes novamente positivas, um comportamento positivo, né, em relação ao animal, e até que esse ciclo se fecha. O animal responde com um comportamento também mais tranquilo, um comportamento mais positivo, e esse ciclo aqui, essa interação animal-homem, proposta aqui pelo Hemsworth, ele se fecha. E com isso, a gente atinge o nosso objetivo, que é o bem-estar e a produtividade desses animais, tá? Então, só que isso depende, inclusive, da personalidade, né, do tratador. Então, quando a gente faz seleção aqui, né, como em toda a universidade, esses serviços são feitos pelo pessoal terceirizado, né, os funcionários, os servidores terceirizados da universidade. Então, toda vez que vai contratar alguém para trabalhar no setor de leite, a gente é convidado a participar de uma seleção, de um processo seletivo lá, de uma entrevista, né, com a pessoa que a empresa, né, que ganhou a licitação, disponibilizou para fazer aquele serviço. Gente, e muitas vezes a pessoa fala meia dúzia de palavras, você fala assim, meu Deus do céu, esse aqui não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Não precisa a pessoa gastar muito latim, né? Então, às vezes, a forma da pessoa brincar, o palavreado da pessoa, você já fala assim, não tem jeito. Pouquíssimas vezes a gente se surpreende de forma positiva. Já aconteceu também, né? Mas, assim, vai muito da personalidade da pessoa. Tem pessoas que não conseguem, né? Nós já entrevistamos pessoas aqui que ele virou e falou assim, mas tem que fazer isso? Que raça que é a vaca? Aí você fala assim, é raça holandesa, ou sei lá, girolando. Aquela pintada de preto e branco? Não, aquela vaca ali eu não dou conta. Por quê? Ele gosta de trabalhar, ele gosta de pegar aquele animal mais arredio, ele gosta, aquilo é que satisfaz ele, aquela adrenalina que satisfaz ele. Então, como é que você pega uma pessoa dessa? Você não consegue, você está indo contra, aí é o contrário, né? Agora você está tentando conhecer o comportamento, né, da pessoa para entender, né? Você fala assim, isso aqui não vai dar certo nunca, não tem como dar certo, né? Não é da personalidade da pessoa. Bom, mas aí vem a pergunta: vacas a pasto têm mais alto grau de bem-estar? Gozam de mais alto grau de bem-estar? Né? Então, para a sociedade, sim. Né? Então, é muito comum agora a gente chegar no supermercado, aqui onde eu moro, né, nós temos esse leite aqui no mercado, que é o Leitíssimo, que deve ser conhecido também aí de vocês, né? É produzido
no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia. Desculpa. Esse leite, ele é produzido por vacas mestiças, né, holandês Gir. Não, mestiças, nem sei se é holandesa Gir. Eu acho que até é mestiço mesmo, de várias raças misturadas lá. Pelo menos até quando eu não conheço, né, não conhecia ainda essa fazenda, eu conheço de aluno meu que já fez estágio lá, né, e eu que orientei o estagiário, e aí, pelo relatório dele, eu pude conhecer um pouco da fazenda. Eles trabalham com um sistema exclusivamente a pasto, tá? Os 365 dias no ano, os animais são criados a pasto, né? É pastagem irrigada, num lugar, né, de temperaturas elevadas, fotoperíodo grande, então, assim, deu muito certo, né? É uma fazenda lá, os proprietários, não sei se vocês conhecem, são uns neozelandeses. Bom, olha o que vem escrito no rótulo desse leite, ó. 100% produzido por vacas livres no pasto. Eu já vi produto lácteo que vem escrito assim, ó, produzido por vacas felizes criadas a pasto, né? Mas vacas a pasto têm mais alto grau de bem-estar animal? Deveria, né? Mas nem sempre. De tudo que a gente viu aqui para trás, nem sempre, né? Você pode ter uma vaca criada a pasto, livre, leve, solta, né? Gozando de sombra, né? De água, mas às vezes não tem uma alimentação adequada, às vezes sofre com escassez de alimento, às vezes com escassez de água, às vezes sofre com ectoparasito, com endoparasito, sofre com doenças infecto-contagiosas. Então, assim, né, o bem-estar, ele é muito amplo, né, o princípio de bem-estar, os princípios, né, eles abarcam uma quantidade de variáveis aí imensa, né, então a gente não pode garantir que vacas criadas a pasto são felizinhas da vida, né. Mas vamos ver aqui, vacas confinadas, ó, de novo aquela foto, né? Vacas confinadas, elas têm 32% mais chance de desenvolver laminite durante a lactação, principalmente os confinamentos aí do tipo freestyle, né? Então, esses confinamentos que o animal fica em cimento, muitas vezes úmido, né? Muito úmido, né? Então, a chance de desenvolver laminite durante a lactação é 32% maior. Agora, nós sabemos que a laminite, ela é multifatoriada, né? São diversos os fatores que podem levar o animal a desenvolver a laminite. Portanto, vaca em pasto, se ela tiver num pasto cheio de pedra, né? Olha a situação desse curral aqui, olha isso aqui, né? Eu já visitei fazenda, isso aqui umas lajes, ó, de pedra aqui, ó, um trem horrível. Olha que sofrimento para esses animais permanecerem aqui nesse curral, mesmo que seja por uma parte do dia para receber uma suplementação alimentar ali, né? Eu já visitei fazendas que o cara fez um curral, uma pista de alimentação e estava dando barro. O que ele fez? Ele fez uma reforma na casa dele, todos aqueles entulhos, né, que ele tirou lá da reforma que ele fez na casa dele, ele jogou na pista de alimentação. Ele jogou, ele calçou ali, liberando a área de coxo. E aí ele estava tendo muito problema de casco, né? Eu falei, mas... Aí ele falou, inclusive o veterinário falou que eu preciso arrumar isso daqui. Eu falei, mas é óbvio, né? Quando você está fazendo visita, você não está dando assessoria, consultoria, nada disso, né? Você está ali para visitar, para ver o que é bom, o que é ruim, né? Então, assim, a gente ouve, fica quieto. Mas a hora que nós chegamos, um aluno já virou para mim e falou assim, nossa, olha a situação daquilo ali. Eu falei, e as vacas lá, mancando, né? Parecendo que estava andando de salto quebrado. Então, bom, camas sujas e úmidas, né? Tá aqui. Estruturas mal dimensionadas, camas desconfortáveis, pode levar o animal a ficar de pé por muito mais tempo. Isso pode também levar o animal a desenvolver laminite. E a gente sabe, gente, que as vacas, à medida que vai aumentando a paridade, os problemas tendem também a aumentar. Ponto de vista, sobre esse ponto de vista aí, o Gabriel Dalago foi um aluno nosso aqui na zootecnia, fez o mestrado também conosco, e agora ele está fazendo doutorado no Canadá. Ele, durante a graduação dele, o trabalho de conclusão de curso dele, ele avaliou o bem-estar de vacas confinadas
em galpão freestyle, tá? Utilizando o protocolo europeu Welfare Quality. Não sei se vocês já ouviram falar desse protocolo, né? Esse protocolo, ele leva em consideração 4 princípios de bem-estar, que é alimentação ou nutrição, né? Nutrição, saúde, instalações e comportamento, tá? Ele leva em consideração esses 4 princípios. Dentro desses 4 princípios, tem, abarcando esses 4 princípios, são 12 critérios que são avaliados, e para avaliar esses 12 critérios, são 30 medidas que são feitas, ou mais de 30 medidas lá que são feitas, né? Então, ele foi com esse protocolo. Se alguém tiver interesse, um dia entra na internet aí e busca esse protocolo aí, vocês vão ver lá as planilhas que são utilizadas. É bem bacana, assim, é um negócio que é uma pesquisa barata, né? O custo do Gabriel foi só o de deslocamento e ficar lá onde tinha esse cristal lá por uns 3 dias, né? Ele avaliou, parece que durante 3 dias, não, desculpa, durante uma semana. E aí ele separou esses animais confinados em 2 grupos, primíparas e multíparas, tá? E ele chegou à conclusão de que as primíparas tiveram um resultado para avaliação do bem-estar elevado. Esses resultados, eles vão desde não classificado, ou seja, quando não atinge a pontuação mínima, aceitável, elevado e excelente. Então, as novilhas atingiram aí o 3º patamar, né? Quase que excelente, elevado. As primíparas. As multíparas já apresentaram um resultado mais inferior, foi somente aceitável, né? E ele discute isso lá no TCC dele, né? Ele fala em cima disso daí, que os animais, quanto mais velhos, maior a produção de leite, né? Quando eles atingem a sua maturidade produtiva, né? Aumenta a paridade, a tendência é sempre aumentar os problemas de mastite, de laminite, né? Os problemas de locomoção de uma forma geral, a questão as dificuldades para se pôr de pé, né? Então, muitas vezes o animal tem aquelas escoriações, né? Em cotovelo, em joelho. Então, ele faz essa discussão lá. Vacas a pasto, tô terminando, tá, gente? Eu acho que eu já extrapolei um pouquinho, eu peço perdão. Vacas a pasto, a disponibilidade de água, né? Então, a gente sabe que os animais, eles procuram água aí umas 5 vezes por dia. Claro que vai depender da temperatura, a umidade relativa do ar, né? Do estado de fisiológico do animal, se está gestante, se está produzindo leite, se não está. Mas o que a gente sabe é que a vaca, ela não gosta muito de andar. Vaca leiteira não gosta de caminhar, gente. Não gosta, né? Vaca leiteira, ela é preguiçosa mesmo. E tem que ser assim. A gente quer que ela guarde energia, né? Para produzir leite. Então, e até pelo metabolismo, né? Acelerado que ela tem, isso é um comportamento desse animal, né? Isso faz parte do comportamento inato do animal. Então, o Coimbra, ele fez um trabalho aí em 2010 em que ele avaliou vacas secas e quantas vezes elas procuravam a água dentro do piquete, quando a água estava disponível dentro do piquete. Num período de 12 horas do dia, tá? Acho que foi de 6 da manhã às 6 da tarde, elas procuraram, em média, 3,3 vezes a fonte de água. Quando esse bebedouro foi colocado a 150 metros do piquete, essa vaca já diminuiu essa procura por água para uma única vez ao longo dessas 12 horas, tá? Então, mostrando aí que a distância é um limitador aí para o animal ingerir água. Outra coisa, né, que existem trabalhos aí que comprovam isso, que bebedouros grandes e redondos são preferidos pelos bovinos, né? Não tão grande quanto esse daqui, né? Tem que ter muito cuidado com isso daí. Bebedouro grande, você pode, se cair um animal jovem ali, é perigoso até morrer afogado, tá? A disponibilidade de alimento, né? Então, a vaca pasto, ela tem que ter disponibilidade de alimento para atender aos requisitos de bem-estar. Disponibilidade de sombra, isso é importante.
né? Deslocamentos muito grandes, né? Então, vaca leiteira, se ela está a pasto, essa área de pastejo, ela tem que ser o mais próxima possível. Então, isso, às vezes, a gente se depara com situações em fazendas que você não tem o que fazer, né? Mas, às vezes, quando se está planejando um sistema de produção de leite, deve-se pensar isso, né? Vacas em lactação, elas precisam pastejar mais próximo, no local mais próximo possível da sala de ordenha, do curral de manejo, para elas deslocarem menos, para elas caminharem menos, tá? Deslocamento maiores que 200 metros aumentam em 5,4 vezes o risco de claudicação, o risco de problemas locomotores, né? Olha o tamanho de uma vaca dessa, olha o peso de uma vaca dessa. Né? Então, segundo o Nordheisen em 2001, tá? E lembrando mais uma vez, que todas as vezes que esses recursos se tornam escassos, as interações negativas prevalecem, tá? E para finalizar, em relação às bezerras, então, muitas vezes, técnicas, né, rotineiras aí em fazendas, que nós principalmente nas fazendas mais tecnificadas, né, que nós adotamos, não condizem com bem-estar, né, com os princípios de bem-estar. Então, por exemplo, a separação precoce do bezerro da mãe, né, a gente faz isso por inúmeros motivos, a questão da colostragem, né, você ter certeza do quanto que o bezerro ingeriu de colostro ali, que ele ingira o colostro nas primeiras 6 horas de vida. Então, isso é importante, a gente sabe, é importante, assim, a gente sabe os motivos que nos levam a fazer isso, mas a gente precisa também saber o que isso pode causar no comportamento inato do animal, né? Então, por exemplo, essa separação precoce da mãe pode levar o animal a isso daqui, ó, intersugação, né? Ou a sugação não nutritiva. É um animal ficar chupando a orelha do outro, né? Umbigueira, pele, né? Então, isso causa lesão, isso causa desconforto no animal que está sendo sugado, né? Isso causa perda de pelos. Então, e isso é ruim. Ou o que a gente poderia fazer? Separa o animal? Tudo bem, separou, né? Existem mais vantagens aí em se separar o animal da mãe o mais precocemente possível após o parto. Mas que esse leite ele não seja fornecido em baldes, que ele seja fornecido em mamadeiras, né? Mas a gente não quer, né? Você chega lá, você conversa isso com o pessoal lá da fazenda, eles falam assim, ô Roseli, mas assim, o balde é mais fácil de higienizar, né? Mamadeira é mais difícil fazer a higienização dessas mamadeiras, lavar mamadeira é um saco, né? Eles falam assim pra gente, né? Então, assim, realmente, eu não tiro a razão dele, né? Mas que isso diminuiria, porque já está comprovado, gente, essa intersugação de bezerros, ela ocorre geralmente aí nos primeiros 10 minutos após o fornecimento de leite. Então, fornecer o leite, quando você fornece o leite dessa forma aqui, ó, em balde, o animal, ele bebe esse leite muito rápido, e ele não se satisfaz do ponto de vista ali, vamos dizer, psicológico, né, da sugação. Então, nos próximos 10 minutos é o momento em que se concentram mais esses comportamentos, né, de intersugação entre eles, né, intersugação. Então, a mamadeira ajudaria nisso daí, tá? Inclusive, parece-me que, me corrijam depois se eu estiver errada, que em sistemas com certificação orgânica, eu acho que não pode usar balde. Parece que eu já li alguma coisa a respeito, que não pode usar balde, é só mamadeira, justamente por questões de bem-estar, né? O alojamento individual, olha que tristeza isso daqui, né? Esse animal tem alimentação balanceada? Tem água disponível e limpa? Tem caminha boa para ele dormir? Tá aqui, ó, isso aqui, essa foto é esse sistema aqui, ó, só que visto de frente. Olha aqui a baiazinha que esse animal tá colocado. Cadê a interação desse animal com os outros animais do rebanho? Então, assim, é um bezerro triste, né? É um bezerro bem alimentado, bem nutrido, né? Bem saciado, mas
é um bezerro triste. Tá? Então, vai contra também os princípios de bem-estar, né? Algumas práticas zootécnicas que são rotineiras nas fazendas, né? Como a mochação, a identificação, a retirada de tetos extras, né? Então, são práticas aí que depõem contra o bem-estar desses animais, tá? Bom, o que a gente pode fazer enquanto técnicos? A gente tem que tentar amenizar, por exemplo, essa questão aí de alojamento individual. Eu, sinceramente, eu acho que realmente a gente entende também o porquê do alojamento individual, né? Então, a questão aí de sanidade, de manejo, né, sanitário dos bezerros, é mais fácil, né, você fazer quando eles não têm esse contato físico um com o outro. Mas a gente pode amenizar isso, não precisa botar o bezerro numa situação daquela ali, né? Você pode, por exemplo, o bezerreiro argentino, né? Eu sou adepta do bezerreiro argentino, embora, por questões climáticas, ele não cabe em qualquer região. Mas o bezerreiro argentino, para mim, ali, o bezerro ele tem pelo menos uma sensação de liberdade, né? Ele tem um sombrite lá no canto e você coloca o alimento do outro lado, bem distante, um varal bem comprido para ele correr ali. Então, pelo menos ele tem mesmo que seja uma falsa liberdade, mas ele tem essa sensação. Ele corre, ele brinca, você vê que você chega lá, ele vem, ele corre para cá, ele corre para lá, um corre com o outro, né? Um paralelo ao outro, assim, né? E sem ter o contato físico, né? Então, a gente tem que tentar buscar essas alternativas, né, para minimizar os problemas, às vezes, da alta tecnificação dos sistemas de produção de leite. E uma outra questão é a educação, né? Então, a educação, ela transforma, né? Então, e é isso que eu prego para os meus alunos, né? É isso que eu prego para os meninos que participam do meu grupo de estudos, do meu não, né? Do grupo de estudos que eu oriento, desculpa. É isso daí, né? Inclusive, o Senar, nós temos uma parceria muito boa aqui com o Senar. Eu não sei como é que é a relação de vocês aí na universidade com o Senar, mas aqui a gente tem uma parceria muito boa e eles, volta e meia, eles estão dando capacitações, treinamentos para os alunos do grupo de estudos, né? E tem sido muito bacana, porque é uma troca, né? Os técnicos do Senar, os instrutores do Senar, eles têm lá as metas que eles precisam bater, né? E os alunos o grupo que eles precisam para atingir essas metas, né? E por outro lado, os alunos conseguem aprender também, muitos às vezes não vêm, né? Não tem essa tradição que vem de família, de ambiente rural, né? Não tem vivência de ambiente rural, de fazendas. Então, esses cursos do Senar têm ajudado muito. E um desses cursos, que eles já fizeram vários, né, e já têm sido repetidos outros cursos, porque o grupo vai mudando os integrantes, né, é o curso de doma racional de novilhas. Esse curso, ele partiu até dos nossos alunos, eu fiz uma visita com eles à Fazenda Santa Luzia, em Passos, né, daquele grupo Cabo Verde, um dos maiores produtores de leite no Brasil. E aí, lá, eles têm essa doma racional de novilhas, que lá eles chamam de escolinha de novilhas. Então, essa foto é do meu arquivo, né? Eu esqueci o nome dessa pessoa maravilhosa, né? Desse colaborador lá da fazenda, eu não me lembro aqui agora o nome dele. E ele, assim, ele deu uma aula de doma racional de novilhas pra gente. Foi, assim, um espetáculo. Foi o ápice, assim, da visita, foi quando a gente passou nessa escolinha de novilhas lá, como diz ele. Então, ele mostrou lá os pontos que ele trabalha. Os meninos voltaram super entusiasmados para Diamantina e procuraram o Senar. O Senar, parece que o Senar daqui, o escritório daqui, não tinha esse curso. Mas eles trouxeram o curso, eles arrumaram o curso, arrumaram pessoas, técnicos, e hoje os próprios instrutores daqui já dão esse curso, né? Essa visita foi em 2017, né, que nós fizemos essa visita, finalzinho de 2017, que nós fizemos essa visita lá em Passos, e de lá para cá, todo ano, tem tido esse curso, e sempre, aí não participa só os membros do NEPEL, né, são os alunos da zootecnia, de uma forma geral,
E é uma forma muito bacana, assim, porque eles veem, né, como que o tratamento do humano pode mudar o comportamento do animal em relação ao humano, né? Como que funciona aquele modelo de interação lá do Coleman, lá de 1998, né? Então, aqui mostrando, essa daqui é uma aluna nossa, né? Então, aqui já mostrando ela uma novilha bem azeboada, e ela já coçando o pescoço da novilha, a novilha abaixando a cabeça, que é um sinal, né, de docilidade, é um sinal de tranquilidade, de que o animal não está com medo, né? Aqui, de novo, num curso. Então, tem todas as etapas, né? Primeiro, jogar corda, né? Ver a distância de fuga, tenta chegar perto do animal. Depois, o uso do cotonete, que eles chamam, né? Que é acariciar a novilha, né? Várias partes do corpo da novilha. Então, isso daí facilita muito quando essa novilha pare e vai para a sala de ordenha, né? Facilita demais. E a gente tem aí também, já visitei fazendas, né? Que dispõem de o enriquecimento de ambiente, que eles chamam, né? Então, são esses escovões aí que eles distribuem nos galpões. Então, alguns são mecânicos. O animal chega e só se coça lá. Outros são automáticos, automatizados. O animal, a hora que o animal encosta, ele começa a girar e aí o animal fica ali, a escova vai coçando, o animal vai só mudando a posição do corpo. É muito bacana. Então, acalma o animal e dá uma sensação de bem-estar. Você vê pela cara do animal, pelo jeito que o animal fica ali, você percebe que ele, né, tá gostando daquilo. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas por ter extrapolado um pouco aí o tempo e espero ter conseguido colaborar com alguma coisa. Eu trouxe aqui 2 frases que eu gosto muito, né, de 2 figuras ilustres aí, uma do Leonardo da Vinci, lá ainda no século XV, né, viveu lá no século XV, e ele já falava que chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade, né, e depois o Gandhi, né, um pacifista aí, que além de toda aquela grandiosidade dele, né, da ideologia dele, ele ainda, né, nos presenteia com essa frase aí. Ele já dizia naquela época, né, que a grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como trata seus animais. Tá? Então, isso ele viveu aí, né, do final do século XVII, do século XIX para o século XX, né? Então, assim, são pessoas que estavam anos-luz na nossa frente. Mas é isso, eu agradeço e estou à disposição. Eu gostei muito da aula, né, sobre bem-estar, achei que foi muito completinha. Eu só achei, Roseli, que talvez os meninos não tenham entendido a diferença entre o animal líder e o animal dominante. Se você puder explicar. Ah, tá. Sim, Vera. O animal dominante é aquele que ele ganha na briga. Ele ganha o seu espaço, né, o seu poder, entre aspas, ali, na briga, naquela interação agressiva que ele tem. Então, é na luta, é na disputa, né? Ele mostra quem manda ali. Então, eu sou o dominante. Quando ele chega, outros se afastam do coxo e aquele animal, ele chega junto, né? O que é um problema também, viu, gente? Eu já vi muito tratador maltratando o animal dominante por ele ser o dominante. Essa vaca come demais, né? E chuta a vaca, e empurra a vaca para lá. Aí você tenta colocar na cabeça dele, não, mas isso as outras já entendem que é assim. Se estiver alguma coisa errada, é o coxo que está mal dimensionado para o tamanho do lote, né? Então vamos corrigir o tamanho desse coxo, né? Mas não é esse é o comportamento natural e as outras entendem isso. Existe uma hierarquia aqui e ela manda, né? Então ela ganha na disputa. Então, às vezes, chega uma novilha, por exemplo, isso acontece muito com a novilha, né? Elas entram no grupo de vacas em lactação, quando elas parem, e muitas vezes essa novilha tem um problema, né? Você vê ela numa disputa lá com uma vaca, justamente porque ela não conhece quem é o animal dominante ali naquele grupo. Já o líder, não, Vera, o líder, o animal líder, ele não precisa brigar, ele não precisa disputar nada. Ele só é seguido, né? Ele é seguido.
perseguido, simplesmente por ser ele. A hora que ele se levanta e sai, os outros vão atrás, né? Então, é um negócio muito natural, muito assim, chega a ser cabuloso, né? A gente fala, gente, mas como que pode, né? Então, assim, da mesma forma que existem pessoas que a gente admira por nada, assim, né? A pessoa falou A, você fala, nossa, mas o A que ela fala é diferente, né? A pessoa gosta do café de um jeito, você fala assim, nossa, mas o jeito dela fazer aquele café é diferente, né? Então, assim, é inerente ao indivíduo, né? Então, ele não precisou disputar, ele não precisou brigar para mostrar aquela posição dele, né? É um negócio assim, eu sinceramente, eu não sei explicar, não sei se os etologistas teriam uma explicação, sei lá, fisiológica para isso, alguma explicação diferente para isso, tá? Eu não sei explicar como. Mas a diferença é essa, tá? A dominante, ela precisa se impor, né? Ela precisa partir para a briga, né? A princípio, para mostrar quem que manda ali. Seria isso. Não, acho que ficou perfeito agora. Perfeito, muito obrigada. Beleza, beleza. Mais algum questionamento? Pessoal? E a gente vê, Roseli, isso que você acabou de falar, né? Lá no nosso setor de leite também, quando a gente às vezes inverte lote, eu acrescento animar um lote, nossa, assim, a gente. E assim, a gente tem como a vaca de leite como calma, tranquilação mesmo, mas a hora que juntam uma vaca no meio, nossa, às vezes tem que. Elas realmente brigam e dominam ali até conseguir entrar, então é bem evidente mesmo, né? A gente fica até olhando assim, meio preocupado, né, para ver se a coisa vai encaixar ou se vai ter que, às vezes, até... Normalmente acalma, né? Mas leva um tempinho aí. É bem impressionante mesmo. E a gente achando que a vaca é tranquila, né? Mas ocorre bastante no leite. E é nessa hora que, às vezes, é perigoso até se machucar, né? Porque elas começam naquele embate lá entre elas. Mas o que acontece, Adriana, muitas vezes também a gente precisa, isso pode ser um sinal para a gente, né? Para você começar a observar, né, determinadas coisas. Por exemplo, a área de coxo. Né? Às vezes eu falo isso em propriedades que às vezes eu visito, às vezes você vê a pessoa, não, porque os animais eles são tranquilos, mas a gente tem um pouco de problema aqui quando junta novilha, com... Mas o que acontece? Às vezes um lote muito grande. Aí você fala com o cara assim, olha aqui, ó, você pode resolver isso, sabe como? Você pega uma cordoalha, um arame liso mesmo, que é mais barato, passa aqui, ó, divide esse curral aqui, divide essa área de coxo ao meio aqui, e separa os animais mais jovens de um lado e os mais velhos do outro, né? Tenta diminuir o tamanho desse lote, porque lotes muito grandes também, né? Ou área de coxo insuficiente. Então, tem coisas que às vezes a gente pode mexer para tentar minimizar, pelo menos, essas situações, né? E é ruim, né? Quando a gente vê, às vezes, elas... O nosso Principalmente caso macho, que né? acontece é no próprio pasto, assim, não tem nem coxo, sabe? É só quando a gente, por exemplo, uma vaca secou, a gente troca de lote, ou a gente fez um DG, como a gente tem poucos animais, né? A gente acaba juntando. E é no próprio pasto, assim, aí a gente fica olhando para ver. Eu não sei, assim, muito como amenizar isso. Mas aí a gente fica observando e logo elas calmam, né? Mas dá uma corrida boa uma atrás da outra. Tem que observar, né, se não vai persistir ao ponto de levar a subalimentação de determinados animais dentro do grupo, né? Aí tem que ficar de olho, né? Observação, né? Eu acho muito triste isso daí, é reprodutor, né? Em gado de corte a gente vê muito isso, quando você tem mais de lotes muito grandes de vacas, você precisa colocar mais de um touro ali, e aí você vê aquela disputa, né? E eles brigam, às vezes chega à morte, né? Chega à morte, ou machucar muito gravemente, né? De um dar cabeçada no outro na cerca, no esteio da cerca, até machucar, quebrar costela, alguma coisa, já tem umas coisas loucas aí, né? Mas, ou seja, nós que precisamos aprender muito, né? Para conseguir lidar com todas essas situações, né? Mas é isso.
Bom, mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Adriana? Não, assim, foi bem clara a palestra, né? A gente já vem observando algumas coisas muito interessantes, a gente andou mudando bastante o manejo lá no setor de corte, né? Que é onde a gente tinha. Os animais normalmente são mais reativos, né? Os Nelores, e a gente mudou esses 4, 5 anos, mudando bastante o manejo, observando o comportamento, né? Aprendendo a lidar com as instalações, que eu acho que é um dos melhores ensinamentos, né? Você entender sua instalação, entender o comportamento animal e como que ele reage naquela instalação e ir adaptando, né? Então, a gente tem, o pessoal que mexe bastante aqui no manejo, a gente tem observado, através dessa observação, né, e aprendendo, também estudando e verificando, a gente mudou bastante o manejo. Então, e assim, muda completamente. Algumas pessoas sabem aqui, o primeiro IATF que a gente fez, há uns 4 anos atrás, deu 0%, né? E é manejo, os animais não estavam acostumados no curral ali, né? Então, foi uma série de coisas, eles estavam com score um pouquinho baixo, né? Então, aí na segunda IATF já melhorou. Hoje, assim, a gente tem um funcionário lá que ele leva várias vezes as vacas, elas estão, assim, super acostumadas, outros, assim, é o mesmo gado, mas é outro comportamento, né? Então, por quê? Porque a gente foi com calma, né? O animal tem, por aptidão, né, por genética individual de cada um, tem, né, uma maior reatividade ou não, mas tem o efeito ambiental, que é o efeito humano, né? E esse efeito humano que a gente trabalhou todos esses anos e mudou completamente o manejo, graças a Deus. Algum outro animal que é mais reativo, mesmo assim ele melhora, mas tem animal que realmente é mais complicado, né? Que é parte individual. Então, essa parte de comportamento, para a gente não se machucar, os animais não se machucar, e a parte de desempenho, tanto na produção de leite quanto corte, acaba sendo fundamental. E a gente é muito fácil de observar isso no nosso dia a dia, mas não é algo fácil de aplicar, né? A gente vai aprendendo assim um pouquinho, né? Cada dia, e graças a Deus a gente aprendeu bastante esses anos e tem funcionado. E até porque, né, é o que eu disse, a gente lida com pessoas, né? E às vezes é difícil, a parte mais difícil é essa, né? É o passar isso para as pessoas, né? Conseguir mostrar a importância disso para as pessoas, né? Mas nós estamos aqui, nós tínhamos um sistema de produção de leite que ele ficava num outro município, a 130 quilômetros daqui de Diamantina, numa fazenda experimental. E eu sei que essa fazenda é um contrato de comodato, e o ano passado estava para... o comodato de 20 anos estava vencendo, e o município dizendo que ia tirar a fazenda da universidade, tal. Nessa daí, o reitor, que estava aqui em 2000 e até 2019, ele foi e conseguiu uma emenda parlamentar e conseguiu construir o setor de bovinos de leite aqui. Então, nós construímos um galpão de compost barn, né? E o que eu penso, nós ainda não conseguimos colocar os animais, ele ficou pronto em julho do ano passado, os animais foram licitados no final do ano, mas não conseguimos ainda efetivar, não, no início desse ano, não conseguimos ainda efetivar a compra dos animais porque nós não estamos conseguindo serragem, não estamos conseguindo material para a cama do compost barn. A gente nunca imaginou uma coisa dessa, né? Que isso fosse um entrave para a gente iniciar a atividade aqui. Mas eu quero, assim, se Deus quiser, eu quero esse setor, eu quero fazer dele assim, um referencial de bem-estar, sabe? Quero pelo menos tentar, né? E trabalhando assim, porque eu acho que quando você, o técnico, né, o zootecnista, no caso, ele sai da universidade, né, com aquilo em mente, né, ele trabalhou, ele viu que aquilo funciona, né, assim, eu acho que é mais uma pessoa que a gente vai ter no campo, né, prezando por esses princípios, né, de bem-estar. Então, assim, eu tenho muitos planos para esse sistema de produção. E até o sistema Compost Barn, né, que ele veio como um sistema de confinamento para dar bem-estar, para conferir bem-estar aos animais, né? Embora a gente sabe que
não é fácil o manejo, principalmente no começo, né? Até aprender a manejar a cama, é uma faca de dois gumes, né? A gente sabe disso, eu já visitei vários, né? Justamente porque a gente estava construindo aqui. Mas o sistema, né, a escolha dele foi até por isso, né? Precisava ser um confinamento, porque a área que a gente tem aqui é pequena, e vamos tentar, então, o compost barn, que é uma forma, a gente acha mais humana, né, de confinar esses animais. E vamos ver aí o que vai dar. Mas eu espero colher frutos bem positivos, né, desse sistema que está para iniciar aqui. Bacana demais. A hora que vocês conseguirem implantar e já tiver pelo menos um ano aí de experiência, a gente volta aqui para vocês contarem para a gente como é que foi. Espero que muito em breve, então. Espero que muito em breve. Eu fico conversando com os animais lá na fazenda, com as vacas, lá quando elas ficam meio agressivas, o menino fica brincando, zoando comigo, mas eu já mostrei para eles que funciona. Mas tem que ter calma mesmo, assim. Tranquilidade. Bezerrinho, né? Bezerro, eles parece cachorro, né? Quando eles acostumam com um tratador e que tem um manejo positivo, né? Com eles uma relação positiva, eles parecem cachorro, né? Eles andam atrás, assim. Né? A gente recém plantou bezerreiro aqui, nossa, tá magnífico. As bezerras, assim, é isso que você falou mesmo, elas brincam, porque a gente pôs tela, então elas têm, apesar de não ficarem juntas, elas acabam tendo uma interação até visual, né, tipo sim, que a tela é aberta. E é impressionante o desenvolvimento delas comparado com os bezerros ao pé que a gente tinha, né, outra qualidade, assim, né. Então, a gente está muito feliz nessa parte aí, estamos engatinhando ainda, né, é a primeira leva nossa. Mas muito bom. Coisa boa. Muito obrigada, viu, Roseli? Eu que agradeço você, gente. Peço desculpa mais uma vez aí pelo avançar da hora, mas a Vera me falou até que o grupo é bem heterogêneo, né? Que tem alunos de começo de curso, mais de final de curso, né? Então, eu tentei, assim, fazer as abordagens, assim, esclarecendo o máximo possível para ficar mais compreensível aí, né? Por todo o grupo, né? Para me fazer entender por todo o grupo. Mas agradeço a paciência de vocês aí. Eu gostei, né? Mas eu sou suspeita. Eu sempre acho que você é muito didática, né? Então, eu sou super suspeita para falar. Eu sempre gosto muito das suas palestras. Obrigada. Vindo de você, um elogio e tanto, hein? É mais do que um elogio, hein? A minha professora, Vera Lúcia, nós fomos colegas, mas o tanto de coisa que Vera me ensinou, meu Deus do céu, né, Vera? Desde aprender a usar computador, na nossa época de mestrado, lembra? Uhum. Os computadores começaram a ficar populares, né, nas universidades, a gente sabia... a primeira vez que eu vi, não sabia nem onde ligava o computador, né? Computador enorme, disquete, né? Era disquete. Estou entregando a nossa idade aqui, né, Vera? Mas é uma história boa, né? Assim, eu falo isso. A Vera que me ensinou a primeira vez a ligar um computador e começar a dar os primeiros passos no computador. E várias outras coisas, né? Então, eu só tenho a te agradecer, assim, né? Então, vindo de você, para mim, um elogio isso. E tanto. Muito obrigada. Estou à disposição, quando precisar. Tá bom? Tá bom. Meninos? Gabriel? Não, foi bem bacana a apresentação. Gabriel Morato. Agradece, Gabriel Morato. Roseli. Esse sobrenome seu é engraçado. Eu conheço alguém com esse sobrenome. Morato? Não sei quem. Você já ouviu falar em Córrego do Ouro? Não. Então você não ouviu, Fica não. perto da onde? Fica perto da onde? São Luís de Montes Belos. Sim. Sim, em Goiás, né? Uhum. Aí, Roseli, queria te agradecer muito pela apresentação, pela palestra. Foi muito interessante, foi bem legal mesmo a explicação, tudo, para a gente entender como é que é, né? Como é que a interação dos animais, esse jeito de manejar que a gente precisa muito aprender no nosso dia a dia, que precisa muito, né? Se a gente quer resultado, quer lucro, então a gente tem que fazer por merecer. E é isso aí, muito obrigado, seja bem-vindo, espero que você tenha gostado da gente, né, daqui do grupo, e é isso aí. Foi muito bom participar com vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Graça. Boa semana, meninos, muito
Obrigada, bom descanso a todos. Até semana que vem. Até semana Boa que vem. noite.